Pai do Senhor, povo de Deus, vim trazer um assunto aqui para vocês sobre arrebatamento, né? Qual é o tipo de arrebatamento que existe e tem respaldado dentro da palavra de Deus, tá? Estou com a minha palavra aberta, tá bom? Para poder estar provando para vocês sobre dois assuntos, sobre dois motivos, na verdade. Várias vezes, né? Que eu vejo aí, que eu tô vendo aí na internet, aí na mídia, né? As pessoas gravando vídeo na internet de pessoas que rodam, que caem no chão e diz que está sendo arrebatado, né? E aí eu vou estar provando para vocês o verdadeiro arrebatamento que tem, que é o arrebatamento de espírito, tá? Que as pessoas, ela fica deitada no chão, né? Fica uns 30, 40 minutos ali, levanta, tá? Ela levanta e não traz sequer nenhuma mensagem, algo da parte de Deus para a igreja, tá? Então o arrebatamento verdadeiro não é esse, tá? O arrebatamento verdadeiro eu vou estar explicando aqui, tá bom? E o segundo motivo de eu estar falando sobre isso é para poder te explicar, tá? Para poder te explicar e te direcionar o verdadeiro arrebatamento e qual tipo de arrebatamento que tem para você poder entender, tá bom? Que é o arrebatamento de espírito, o arrebatamento do sentido, o físico, o arrebatamento da igreja, que eu acredito que você já deve ter escutado sobre o arrebatamento da igreja, tá? Mas vamos lá. O arrebatamento de espírito, que eu vou estar trazendo aqui, que se localiza em Ezequiel 37, versículo 1, tá? Antes de eu falar sobre esse versículo aqui, eu quero falar algo, né, que é minha opinião, é minha opinião. Ainda que me critique, eu não quero saber, mas é minha opinião. Eu achava melhor que a pessoa que faz isso dentro da igreja, né, que ela roda ali tão rápido e acaba caindo no chão, fica 30, 40 minutos e não traz mensagem nenhuma da paz do Senhor, era mais fácil a pessoa ficasse em casa, né? É mais fácil a pessoa ficasse em casa para poder dormir. Porque a pessoa que faz isso, ela está falando que está sendo arrebatada e não traz nada, para mim ela está querendo dormir. A verdade é essa. Então não tem outra coisa a pensar, tá? Então eu achava melhor a pessoa pegar o despertador, botava ali, ficava uns 30, 40 minutos dormindo e botava ali o despertador para tocar. E para quando chegasse a hora do culto, ou uma hora antes, ou uma hora e meia, dependendo da localidade da pessoa, a distância da igreja, ela botaria para despertar. E quando ela tivesse ali, né, tirado as horas de sono, ela levantaria e se arrumava para a igreja, né? Melhor do que ficar fazendo esse circo aí dentro da igreja que estão fazendo aí, essa bagunça toda, né? Que fala que está sendo arrebatado, fala que Deus, né, arrebatou e está entristecendo o coração de Deus e está pecando contra Deus, né? A verdade é essa. Então eu estou aqui para poder estar te explicando o verdadeiro arrebatamento de espírito e esses outros que eu já falei, tá? Então vamos lá. Respaldando dentro da Bíblia o verdadeiro arrebatamento de espírito, tá? Ezequiel 37, versículo 1, que vai dizer assim: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos, né? Então o verdadeiro arrebatamento de espírito é esse, tá? E ainda mais a gente vai ver, né, alguns pastores que estão na liderança, que estão de frente, pastor, presidente ou local, quando eles falam, pergunta a pessoa se a pessoa sabe de alguma coisa, sabe falar o que aconteceu, a pessoa não sabe responder, aí ele ainda põe dúvida ainda, né? Ainda fala com dúvida. Ou você foi arrebatada de espírito, já que se você não foi arrebatada, você teve libertação na sua vida ou na sua família. Ou seja, totalmente fora. E eu vou estar explicando isso agora, tá? Totalmente fora, totalmente errado. Porque o que liberta, o que transforma a vida é isso aqui, é Deus, tá? É a palavra de Deus, tá certo? Então vamos lá. O arrebatamento de espírito. O que é arrebatamento de espírito? É quando Deus, né? Deus, ele pegou aqui a alma de Ezequiel, tá? É ligada com o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo de Deus levou a alma de Ezequiel para uma superfície espiritual, tá? Então o arrebatamento de espírito é esse. É quando o Espírito Santo do Senhor te leva numa dimensão, Deus te leva numa dimensão espiritual, te leva num certo lugar espiritual, numa dimensão espiritual, para te mostrar algo assim como ele mostrou para Ezequiel, tá certo? Então é diferentemente desse arrebatamento que as pessoas estão falando. E ainda que a pessoa visse alguma coisa, elas têm que provar dentro da Bíblia. E o pastor que está na dirigência, né? O pastor que está de frente ali da igreja,
ele com o discernimento de espírito, tá? O discernimento de espírito de Deus, ele vai discernir se é de Deus ou se não é. Se não for de Deus, ele tem que falar para a igreja que está errado, para as outras pessoas não quererem corrigir, para poder as pessoas não quererem imitar, que dali não ficar uma bagunça. Já vi até mesmo criança fazendo isso. E alguns pastores frouxos, né? Uns pastores imbecis que não querem compromisso com a palavra de Deus, né? Falando, achando que era bonitinha a criança brincando com as coisas de Deus, tá certo? Então, o que é um arrebatamento de espírito? É esse que eu acabei de provar. É quando o Espírito Santo do Senhor, Deus, ele tira, né, pega a sua alma, te leva numa superfície espiritual para te mostrar algo, como ele mostrou para Ezequiel, um vale de ossos secos. No versículo 2 vai dizer de Ezequiel, né, Ezequiel 37, versículo 2 vai dizer que Deus levou Ezequiel para dar uma volta naquele vale onde estava cheio de ossos secos, tá? O segundo, né, que não é por ordem, eu que estou colocando, o segundo arrebatamento é o arrebatamento dos sentidos, tá? Arrebatamento dos sentidos, que vai se encontrar em Atos 10:10, tá? Atos 10:10, que vai dizer assim, ó: Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Ou seja, a palavra de Deus já vai explicar tudo. Ela já explica tudo. Só de eu ter lido aqui já explicou tudo. Ele teve uma visão. Ele estava no terraço meditando, tá? Estava meditando no Senhor, tá? E aí, conforme a meditação dele estava no Senhor, Deus amostrou ele no terraço, Deus amostrou ele uma visão. Então, o arrebatamento dos sentidos é esse, tá? É Deus a mostrar algo para você no teu sentido, tá? No teu sentido aqui, Deus a mostrar algo para você ver. Ou seja, esse arrebatamento do sentido é esse, né? Essas formas que as pessoas falam: ah, tive uma visão disso, ah, tive uma visão daquilo, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo. Ou seja, é esse arrebatamento dos sentidos, tá? Não é esses daí que a gente está vendo pelas internet aí, que o povo tá falando: nossa, eu vi aí fulano na sua frente, um anjo parado na sua frente, e ele tá te chaculejando numa hora dessas aí, ou então um anjo aí, ó, ele tá te dando poder, o anjo ele tá te abraçando, se sinta abraçado pelo anjo. Me prova dentro da Bíblia. Se alguém souber entender da Bíblia, fale aqui, bote aqui nos comentários aqui, que só assim eu vou entender que eu, entre aspas, né, que eu estou errado, sabendo que eu estou provando dentro da palavra de Deus, tá? Então, o arrebatamento dos sentidos é esse, tá? E quando a pessoa tem uma visão, ela tem que provar dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus está aqui, ó. Ela está dizendo qual o significado dos arrebatamentos, tá? E respaldando aqui dentro da palavra. O outro tipo de arrebatamento é o arrebatamento físico, tá? Arrebatamento físico, que vai ficar em Atos também, passar de Atos, Atos 39, Atos 8:39, tá? Atos 8:39, que vai dizer assim, ó: quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém, continuou a sua viagem cheio de alegria. Ou seja, a palavra, mais uma vez, está explicando qual é o arrebatamento físico. Filipe estava num certo lugar, né? Esse funcionário aqui estava com dúvida sobre a palavra de Deus e não estava conseguindo entender, né? Filipe estava no lugar. Enquanto Filipe estava num certo lugar, Deus transportou Filipe de um lugar para o outro. Matéria, tá? Deus pegou a matéria de Filipe de um certo lugar e levou para o outro, tá? Então, para quê? Por que Deus fez isso? Deus fez isso aí para poder usar Filipe, para poder estar ensinando a esse funcionário a respeito da palavra do Senhor e para batizar esse homem. Me prova o batismo. No versículo 39, quando eles estavam saindo da água, ou seja, não tinha nada que impedisse do homem ser batizado, Filipe foi lá e batizou esse homem. E depois a palavra vai dizer, quando Filipe acabou de fazer a sua missão ali, acabou de ensinar o homem e batizar o homem, aí a palavra vai dizer que o homem não viu mais Filipe, mas continuou sua viagem feliz. Ou seja, Deus pegou Filipe, já tinha acabado de fazer a missão dele, Deus pegou Filipe e levou para outro lugar, para o lugar aonde que ele estava, tá? Para poder acabar de fazer a missão de Deus. Ou seja, Deus pegou o Filipe, transportou o Filipe dali de onde que ele estava, junto com aquele homem, funcionário, e levou para outro lugar. Ou seja, o arrebatamento físico é esse. Deus usa a pessoa, quem ele quer, da forma que ele quer, para poder fazer a obra dele. E não é nesse sentido que o povo costuma usar, não. Tá? Dessa chocarrice, não, tá?
E pode acontecer pro dia de hoje, esses arrebatamentos? Pode sim, mas respaldar dentro da palavra, tá? Então, o arrebatamento físico é esse, tá? Dessa forma que eu expliquei. E o arrebatamento da igreja, que eu acredito que todos já, algumas pessoas, né, já escutaram, né, já ouviram falar sobre esse arrebatamento, mas por sua vez possa ser que tenha dúvida ainda. O arrebatamento da igreja é diferente dos demais arrebatamentos. Por quê? Não é arrebatamento de espírito, tá? Mas sim, eu vou provar aqui 1 Coríntios 15, 51, que vai dizer assim, ó. Escute bem esse segredo, apóstolo Paulo falando, tá, igreja? Escute bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. Qual é a transformação que o apóstolo Paulo está falando? É essa matéria que nós temos pecaminosa ser transformada num corpo glorioso, ou seja, um corpo perfeito, tá? Então, quando Cristo retornar para buscar a sua igreja, aqueles que estiverem aguardando Cristo aqui na terra, tá? Vai ser transformado, esse corpo aqui vai ser transformado em um corpo glorioso, tá certo? Então eu provei aqui qual é o tipo de arrebatamento que tem. Se eu conseguir tirar sua dúvida, conseguir te explicar, né, com facilidade perante a palavra de Deus, você bote aqui no comentário, tá? E eu venho te pedir também, você que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no meu canal, ative o sininho de notificações para quando todas as vezes eu estar postando um vídeo aqui chegar diretamente para você. E também tem mais vídeo aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Tem mais vídeo aqui no meu canal do YouTube aqui para você poder assistir e para você para você também poder, o Espírito Santo de Deus falar em melhor ao seu coração e para você entender mais coisas que Deus quer falar para a sua vida. Então tem mais vídeos abençoados para a sua vida, tá bom? Se você puder pegar esse vídeo aqui também, tá compartilhando com outras pessoas que ainda não entendem, não conhecem sobre esse tipo de arrebatamento, biblicamente falando, para as pessoas aprenderem, tá bom? Então eu peço mais uma vez para você me ajudar. Se inscreve aqui no meu canal, por favor, e ative o sininho de notificações, tá bom? Para que o YouTube venha monetizar meu canal e entender que tem pessoas vendo meu vídeo, tá? E tá gostando do assunto, comente aqui também se você gostou desse assunto, dessa explicação que eu te dei, e para poder me ajudar e eu entender que vocês estão gostando, para eu poder fazer mais vídeos da palavra de Deus, tá bom? Que Papai do Céu continue te abençoando e que fique na paz do Senhor Jesus.